Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje o doutor Carlos Antônio Roca. Boa noite, doutor. Boa noite. Gostaria de começar falando, nós vamos falar sobre mercado de capitais, o senhor vai falar, e eu gostaria que o senhor falasse da importância desse projeto de lei que altera a lei das SAs. Bom, como nós sabemos, esse projeto ainda está em debates, pode estar sujeito a várias emendas, mas de modo geral, ele implica, entre outras coisas, a reformulação dos critérios de contabilização das SAs, estabelecendo, portanto, condições melhores para melhorar a transparência e a compreensão da situação de cada uma das empresas que vão ao mercado colocar suas ações. Então, essa me parece um ponto extremamente importante, especialmente no caso brasileiro, em que nós sabemos que, embora existam vários fatores que eventualmente podem ser identificados como responsáveis por um desenvolvimento insuficiente do mercado de capitais no Brasil, sem dúvida nenhuma, um componente relevante diz respeito a temas que são tratados nas leis das SA. Temas esses que estão ligados com a transparência de informações, que é um elemento fundamental do mercado, temas que se referem ao tratamento de acionistas minoritários, às ações preferenciais e assim por diante. Então, nesse sentido, aperfeiçoamentos à lei das SA são etapas desejáveis para propiciar um desenvolvimento acelerado do mercado de capitais, que, incidentalmente, constitui um componente importante para criar as condições de uma retomada sustentada do crescimento econômico. Mercado de capitais é bem mais amplo do que só ações. Sem dúvida. Mas esse ponto de ações da Bolsa de Valores, ele é representativo em termos de desenvolvimento do Brasil, em termos de economia? Veja, o que talvez a gente pudesse fazer um certo comentário, no sentido de que o que aconteceu com o sistema financeiro da maioria dos países, digamos, bem-sucedidos, pelas economias mais desenvolvidas, nos últimos 15 anos, é uma verdadeira revolução. Houve uma mudança extremamente significativa no modo pelo qual os sistemas financeiros têm desempenhado a sua função básica de mobilizar recursos e transferi-los para o setor produtivo. E essa mudança acabou implicando um crescimento extraordinário da importância do mercado de capitais. Apenas para comentar um pouco esse ponto e respondendo mais diretamente a sua pergunta. Você me perguntou se o mercado de capitais vai além das ações. Sem dúvida, as ações são apenas um instrumento representativo do capital das empresas, como nós sabemos. Não é? É um ativo de renda variável em que a remuneração do investidor é dada essencialmente pela remuneração gerada pelos lucros da empresa ou, alternativamente, pelo próprio valor dessas ações no mercado. Além disto, o mercado de capitais incorpora também, do lado dos seus ativos transacionados, todos os demais títulos de dívida emitidos por empresas não financeiras. No caso do Brasil, você tem aí debêntures, notas promissórias, então, instrumentos que são emitidos diretamente pelas empresas para se financiar junto ao mercado. Qual a importância para a empresa nacional hoje? Debêntures, títulos da dívida, isso é transacionado inclusive no mercado internacional ou só internamente? Não, veja, hoje a importância relativa do mercado de capitais no país é pequena. Quando nós comparamos, por exemplo, qual a dimensão relativa do mercado de capitais brasileiro, por exemplo, comparativamente ao PIB, com aquilo que se observa em países mais desenvolvidos, nós vamos verificar que essa é uma importância relativamente pequena. E é pequena por variadas razões. Uma delas é de que o número de empresas abertas e o volume que essas empresas captam no mercado, seja na forma de ações, seja na forma de títulos de dívida, é pequeno comparativamente a outros instrumentos de financiamento, como é o caso do crédito bancário e até de operações junto ao BNDES. Apenas para dar uma ideia, o total do volume de recursos captados em emissões primárias, ou seja, as emissões feitas diretamente pelas empresas para colocar no mercado, em termos de ações, mais aquilo que se capta em termos de debêntures e notas promissórias, em todo o mercado brasileiro é menor do que o volume de operações feitas pelo BNDES no mesmo período. Apenas para ter uma ideia. É um volume muito pequeno e trata-se de um mercado que, podemos comentar em seguida, acabou não se desenvolvendo por variadas razões, inclusive pelo próprio quadro macroeconômico que tem prevalecido nos últimos 15 a 20 anos. Doutor, o que o cidadão, o pequeno investidor,
tem a ver com isso? O que ele ganha com essa mudança e com o mercado de capitais? Com a mudança na lei das SAs? Sim. Na verdade, veja, talvez mais importante ainda do que eventualmente o pequeno investidor possa ganhar, que no caso implicaria ele ter mais alternativas confiáveis de colocar os seus recursos de investimento, a sua poupança, você tem um aspecto, digamos assim, macroeconômico, que relaciona o desenvolvimento do sistema financeiro com o próprio crescimento econômico. Essa é uma relação antiga, quer dizer, muitos economistas do século passado, começo desse século, já desconfiavam que existiria uma relação entre desenvolvimento do sistema financeiro e crescimento econômico. Somente mais recentemente é que foi acumulada uma evidência extremamente significativa quanto a isso. Existem vários trabalhos feitos nos últimos anos, principalmente por equipes de economistas do Banco Mundial, em que se constatou que os países que têm um sistema financeiro mais eficiente, tudo ou mais constante, consideradas todas as demais variáveis que também interferem no crescimento econômico, apresentam uma taxa de crescimento mais elevada. Por que isso aí? Veja, tem que começar do começo. Qual é a principal função do sistema financeiro? E aí, considerando no sistema financeiro, o sistema bancário e o mercado de capitais. A principal função do sistema financeiro, o que é? É mobilizar os recursos de poupança e direcioná-los, em última análise, para financiar o setor produtivo da economia. Países que têm um sistema financeiro mais eficiente, essa mobilização é feita de modo mais adequado e, principalmente, esse sistema consegue transmitir esses recursos em condições adequadas para o setor produtivo. Deixa eu dar uma visão muito rápida, dar uma exemplificação muito clara do que isso significa. Veja, do lado dos investidores, como nós sabemos, sejam eles pessoas físicas, sejam investidores institucionais, como fundos de pensão, companhias de seguros, ou mesmo fundos de investimento, a questão da liquidez é uma questão fundamental. Então, o investidor demanda liquidez. É muito difícil você, eventualmente, encontrar um investidor que se disponha a investir os seus recursos e mantê-los imobilizados, digamos, num papel, numa ação, durante 10, 15, 20 anos. Entretanto, do lado do financiamento, esses são prazos grandes que são frequentemente requeridos, seja para financiar o imóvel, financiamento de imóveis, por exemplo, 15 anos, 20 anos é um prazo adequado, o financiamento de um projeto produtivo, de uma fábrica ou de uma hidrelétrica, requer muitos anos, porque são projetos de maturação longa. Então, de que modo que se pode compatibilizar liquidez para o investidor numa ponta e financiamento de longo prazo pela outra? Mesmo num sistema bancário, fica difícil, porque você pega depósitos a prazo, eventualmente você capta dinheiro a 6 meses, em outros países em 1 ano, e depois teria que emprestar a prazos muito mais longos. Como é que o mercado de capitais acaba resolvendo esse problema? E você verifica isso aí nos países em que esse mercado é desenvolvido. Você tem um mercado secundário desses títulos, desses papéis, em que oferece simultaneamente liquidez para os investidores e, na outra ponta, oferece a possibilidade, seja de empresas, seja de outras instituições, colocarem papéis de longo prazo no mercado. Ou seja, o mercado de capitais, desde que devidamente organizado, e principalmente tendo mercados secundários líquidos e eficientes, permite compatibilizar liquidez para os investidores com o suprimento de recursos de longo prazo para o setor produtivo em geral. Pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. Governo declara guerra contra a sonegação fiscal. Essa é uma briga de tubarão. O povo não tem nada a ver com isso, não é mesmo? Imposto é coisa de rico. Tô certo? Está errado. O trabalhador, quando recebe salário, já pagou o imposto de renda. A dona de casa, quando vai ao supermercado, paga imposto quando passa no caixa. Até as crianças pagam imposto quando compram uma bala ou picolé. Garantir que o dinheiro dos impostos chegue aos cofres do governo e beneficie a comunidade é a missão dos fiscais de tributos. Eles precisam da sua ajuda. Agora eu já sei do lado que eu estou nessa luta contra a sonegação fiscal. Participe desta campanha.
Exija nota fiscal. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o doutor Carlos Antônio Roca, economista, professor da USP, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e ex-membro do Conselho Monetário Nacional. Doutor Roca, gostaria de começar esse segundo bloco, o senhor respondendo a uma pergunta do telespectador. Perfeito. Doutor Roca, o sistema bancário brasileiro é exagerado para o tamanho da nossa economia? Existem várias dimensões, digamos, que poderiam ser utilizadas para medir o tamanho relativo do sistema bancário brasileiro. O sistema bancário, do ponto de vista de estrutura física, acabou sendo realmente superdimensionado em função do período de inflação que nós tivemos. A grande linha de atuação dos bancos, o que era? Era conseguir o máximo volume de depósitos possível, mediante a expansão da rede de agências, de vez que é isso que explicava a maior parcela dos resultados dos bancos. Isso implicou realmente um sistema pesado, relativamente caro, com uma rede de agências muito grande, e que foi coisa que foi agravada também pelo fato que se atribuiu ao sistema o recebimento de um grande conjunto de pagamentos de impostos, contribuições e assim por diante. Curiosamente, juntamente com essa avaliação, nós temos a avaliação de que o volume de crédito que esse sistema oferece para o setor privado está entre os menores do mundo. O total de crédito do setor privado oferecido pelo sistema para a economia brasileira se situa entre 25% e 30% do PIB, que é um número que se compara a um padrão da ordem de 90%, 100%, 110% das economias mais desenvolvidas. Então, essa resposta relacionada com o sistema bancário, na verdade, ela pode ter duas vertentes. A primeira é no sentido de que, do ponto de vista de estrutura física, rede de agências e assim por diante, é um sistema superdimensionado, que, de certo modo, é herança que nós tivemos do período prévio de inflação acelerada. Vários ajustes estão sendo procedidos e o sistema caminha, como nós temos observado, para a racionalização, seja mediante fusões, seja mediante aumento de produtividade e assim por diante. Do ponto de vista funcional, do ponto de vista daquilo que o sistema deve fazer, que é fornecer crédito, esse volume de crédito do setor privado tem sido muito pequeno e isso se explica essencialmente porque a maior parcela dos recursos do sistema bancário acaba sendo dirigido para o setor público para financiar, em última análise, os desequilíbrios do setor público brasileiro. Doutor, quais os reflexos da globalização da economia para o mercado de capitais? A globalização significa, no que diz respeito ao mercado de capitais, corresponde essencialmente àquilo que resultou da liberalização dos fluxos de capitais entre os vários países no mundo. Do ponto de vista da economia brasileira, a globalização tem representado essencialmente duas coisas. De um lado, uma parcela significativa de empresas, especialmente a partir de 94, passaram a acessar o mercado internacional de capitais e realmente conseguiram, nesse período, foi interrompido mais recentemente em função da crise asiática e principalmente depois da crise russa, mas entre 94 e 98, na verdade, esse acesso ao mercado internacional de capitais representou a maior fonte de recursos para o financiamento do setor privado brasileiro. Em números aproximados, a dívida externa privada, que representa exatamente aquilo que o setor privado brasileiro pegou de recursos lá fora, se ampliou de um número da ordem de 40 bilhões de dólares no começo do período para cerca de 110 a 120 bilhões de dólares em 98. Na verdade, o volume de recursos captados pelo setor privado brasileiro no exterior foi maior do que a expansão de todas as fontes domésticas de crédito, aí considerado também o que foi captado no mercado doméstico de capitais. Então, esse foi um dos resultados dessa globalização, dessa abertura para a economia brasileira. É evidente que somente um número muito pequeno de empresas, tipicamente as maiores, melhores empresas, tiveram a condição de acessar o mercado internacional. Do outro lado, é a entrada de recursos de investimento direto estrangeiro no Brasil, especialmente em portfólio. Nós tivemos aí, especialmente a partir de 94, o começo da década de 90, com a liberalização das operações, era o antigo chamado anexo 4, investidores institucionais estrangeiros investindo nas bolsas locais, processo esse que também foi muito estimulado por todo o ciclo de privatização. Ou seja, você tem investidores estrangeiros acessando o mercado de capitais brasileiros à busca de oportunidades rentáveis de investimento. Nós tivemos aí, pelo menos, esses dois grandes fluxos, digamos assim, ou dois grandes mecanismos que acabaram resultando
da globalização, ou seja, da liberalização do fluxo de capitais para a economia brasileira. É evidente que, de um ponto de vista mais macroeconômico, isso significa que o Brasil ficou mais integrado ao mercado internacional de capitais e, como tudo ou mais, todos os demais países nessa circunstância, ele ficou mais interdependente. O ponto básico, me parece que essa grande mudança que nós vimos nos últimos 15 anos no sistema financeiro internacional, quer dizer, de um lado, a globalização é a resultante da liberação desses fluxos de capitais, permite a países em desenvolvimento, como é o caso de países emergentes, como muitos países do Sudeste da Ásia, assim por diante, e o próprio Brasil, se beneficiar do excedente de poupança e de recursos dos países mais desenvolvidos. E, de outro lado, essa mudança que aconteceu nos últimos 15 anos, além da globalização, mudou a forma pela qual o sistema financeiro desempenha a função de mobilização de recursos. De um modo muito rápido, o que a gente poderia dizer é que essa mudança implicou um aumento da importância relativa do mercado de capitais quando comparado com o sistema bancário. Ou seja, foram desenvolvidos novos modos, novas formas pela qual o sistema financeiro mobiliza recursos e transfere esses recursos para o setor produtivo. Então, muitas das atividades tradicionalmente desempenhadas pelo sistema bancário passaram a ser desempenhadas pelo mercado de capitais de modo muito mais eficiente e barato. Apenas para exemplificar um pouquinho o que nós estamos falando, nós podemos identificar aí 3 grandes linhas de mudança que aconteceram nesse período. O primeiro é aquilo que nós poderíamos chamar de institucionalização da poupança. Ou seja, uma parcela cada vez maior da poupança passou a ser mobilizada por investidores institucionais. Do que nós estamos falando? Estamos falando essencialmente de fundos de pensão, fundos mútuos de investimento, companhias de seguros. E, de modo concomitante com isso, foram desenvolvidos novos instrumentos de financiamento. Um dos elementos mais importantes é a securitização. É nesse sentido que se fala em securitização de hipotecas, grande ferramenta para viabilizar exatamente o financiamento de longo prazo para a habitação, securitização de recebíveis e assim por diante. E, finalmente, essas 2 outras mudanças acabaram alavancando uma terceira, que é a forma pela qual o sistema tem administrado os riscos. Daí o crescimento extremamente significativo do mercado de derivativos. Então, no modelo tradicional, o depositante corre o risco do banco e o banco, ao emprestar para o tomador, corre todos os demais riscos. No novo modelo, quem corre o risco diretamente é o investidor. E são os investidores, então, que acabam buscando modos de gerir esse risco, se defender contra esses riscos. E isso implica, entre outras coisas, além da própria diversificação das carteiras, o surgimento de mercados de derivativos que geraram uma série de produtos que permitem, então, administrar esse risco, ou moderar esse risco. Ok, vou pedir licença. Pois não. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o economista Carlos Antônio Roca. Professor, a economia americana cresce há 10 anos sem parar. Eu gostaria que o senhor falasse do crescimento americano, mas antes disso, acho que os dois, aliás, o responsável por esse crescimento é a Bolsa de Valores. Tem 2 índices, índice Nasdaq e índice Dow Jones. O senhor poderia explicar a diferença? Na verdade, no mercado acionário americano existem vários índices. Esses 2 índices estão em cartaz, por assim dizer, estão no noticiário diário, essencialmente porque o índice Dow Jones, que é um índice de ações, de valorização de ações da Bolsa de Nova York, tem traduzido aquilo que se convencionou chamar de velha economia. São as companhias tradicionais, General Motors, General Electric e assim por diante, e que são transacionados na Bolsa de Nova York, e o índice da Nasdaq, que traduz essencialmente as empresas de tecnologia. A Microsoft está aí no meio, tem várias outras empresas de internet, de biotecnologia. Então, portanto, é um índice novo. Sim, é novo, foi
criado a partir de 1971, mas não é pelo fato do índice ser novo, é porque esse índice traduz a valorização das empresas de tecnologia, inclusive as empresas de suporte à internet, empresas de informática, empresas de internet propriamente ditas, empresas de biotecnologia. Então, é aquilo que se convencionou chamar de nova economia. Então, Dow Jones reflete, digamos assim, refletiria a economia mais tradicional, as empresas tradicionais, existentes há muito tempo, com resultados, com, enfim, e desempenho conhecido, enquanto que a Nasdaq traduz algumas empresas que já são de grande escala, estão com resultados positivos, mas traduz também o comportamento de um grande número de empresas de internet, a maioria das quais ainda, como é o caso da Amazon Books, a eBay e tantas outras, que estão em início de operação e, na maioria das vezes, não apresentaram quaisquer resultados positivos até agora. E com relação ao como explicar esse crescimento de, 10 anos? Veja, o crescimento da economia americana nesse período todo tem sido objeto de muita atenção no mundo inteiro, principalmente em função do fato de que ele tem se mantido e tem se acelerado a níveis mais elevados que os padrões históricos. Os índices de desemprego da economia americana desceram a níveis dos mais baixos das últimas 3 décadas, 4% de desemprego. E, por toda a experiência passada, quando o índice de desemprego da economia americana atingiu valores inferiores, grosso modo, a 5%, você começou a identificar pressões inflacionárias. E, no caso mais recente, nesta nova experiência, isso não se verifica. E isso tem sido a perplexidade, de certo modo. Nós temos observado aí que o Alan Greenspan, que é do Federal Reserve, tem várias vezes vindo a público manifestar suas preocupações com esse crescimento muito elevado. E tem errado sempre. E os riscos que isso pode gerar em termos de inflação. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre isso, mas essencialmente a linha que eu diria mais frequente para explicar esse fenômeno é que, simultaneamente, com esse período de crescimento, você teve um aumento extraordinário da produtividade. E esse crescimento da produtividade, que tem aparecido nas estatísticas americanas, se explica principalmente pelo aumento da velocidade de absorção de novas tecnologias no processo produtivo. Novas tecnologias que, evidentemente, começam com a difusão de todas as inovações na área de informática e, mais recentemente, começam a incorporar também vários impactos relacionados à entrada na internet. A internet, na verdade, o que se espera é que ele vai ter impacto ao longo dos próximos anos, né, que é uma coisa que está relativamente no início mesmo na economia americana. Então, veja, o crescimento da economia americana estaria sendo explicado, mais recentemente, sem inflação, em função do crescimento da produtividade. O que é preocupante, e esses são sinais de desequilíbrio que já começam a aparecer na economia americana, é a geração de grandes déficits em conta corrente. Ou seja, e essa foi a explicação levantada pelo Greenspan há cerca de 2 meses, é de que a demanda de consumo nos Estados Unidos tem crescido aceleradamente, exatamente porque as famílias americanas, e diga-se de passagem, que mais de 50% das famílias americanas têm um investimento significativo na Bolsa de Valores. Com a valorização da Bolsa, elas se sentem mais ricas. E esse é o chamado efeito riqueza. Por conta disso, elas poupam menos e têm consumido mais. E esse desequilíbrio macroeconômico da economia americana tem sido respondido ou tem sido evidenciado pelo tamanho e pelo crescimento dos déficits em contas correntes no balanço de pagamentos dos Estados Unidos. Então, a preocupação em relação a isto, eu diria, está em 2 níveis. Uma preocupação é que isso viesse a se refletir em uma aceleração da inflação, e por conta disso o Federal Reserve já fez vários aumentos da taxa de juros, e todo o mercado espera, e praticamente já está anunciado, que nós teremos novos aumentos de taxa de juros nos Estados Unidos, num esforço exatamente do FED de botar algum freio na velocidade de expansão e minimizar os riscos, eventualmente, de uma situação inflacionária. E o outro risco que se comenta frequentemente é de que a excepcional valorização apresentada nas bolsas pudesse ter um ajuste rápido, que poderia ser dramático, e um ajuste como esse provavelmente levaria a uma queda no valor, evidentemente, do patrimônio dessas famílias americanas, uma queda acentuada na demanda de consumo e, eventualmente, isso poderia induzir um ciclo recessivo. Nosso tempo está chegando ao final, gostaria de ouvir as considerações finais. Bom, o tema básico desta entrevista, desde o início, tem sido o mercado de capitais, o financiamento e assim por diante. O registro que eu queria fazer é o seguinte, quer dizer, como está se demonstrando em todas as economias que tiveram esse mercado desenvolvido, este é um elemento fundamental para nós retomarmos o crescimento econômico.
Retomada do crescimento econômico hoje no Brasil é essencialmente uma tarefa do setor privado. Vai acontecer na medida em que nós tenhamos um aumento do investimento privado. Quando nós examinarmos as condições para que esse crescimento aconteça, nós vamos verificar que o financiamento, as condições de financiamento, seja em termos de recursos de capital de risco, seja em termos de empréstimo, que se oferecem hoje às empresas privadas brasileiras, são extremamente negativas, ou seja, constituem hoje um verdadeiro obstáculo à retomada do crescimento. Um dos elementos importantes para criar as condições para que as empresas brasileiras tenham acesso a recursos de capital semelhantes ou não tão diferentes daqueles que os seus concorrentes lá fora têm, é exatamente o aperfeiçoamento do sistema financeiro como um todo e do mercado de capitais em particular. Então, queria concluir chamando a atenção de que o desenvolvimento do mercado de capitais é um tema que deve interessar a toda a sociedade brasileira e, infelizmente, o que nós temos visto nos últimos meses é que o próprio presidente da República veio a público, especialmente por ocasião da posse do novo presidente da CVM, declarar que o mercado de capitais, o desenvolvimento do mercado de capitais se transformou numa prioridade nacional. E me parece que essa é uma linha absolutamente correta. O que nós precisamos é adquirir um senso de urgência nessas mudanças e realizá-las o mais rápido possível, no sentido de que realmente as empresas brasileiras tenham acesso a recursos de capital em condições competitivas com aqueles que os seus concorrentes têm nos seus países de origem. Para concluir, o senhor recomenda a aplicação em ações? A aplicação em ações, evidentemente, é recomendável, com a observação de que não há como imaginar o investimento de ações, especialmente para o pequeno investidor, investidor individual, como investimento de prazo curto. Existem dois comentários só. Primeiro, que a diversificação é a chave. Quer dizer, não se recomenda que qualquer investidor concentre todos os seus recursos num único tipo de ativo, num único tipo de investimento. E a velha recomendação de não se colocar todos os ovos na mesma cesta. A segunda observação é que o investimento de ações não é de curto prazo. Então, se nós estamos falando de investidor individual, que tem um volume pequeno de recursos e quer investir, e precisa desse dinheiro daí a 90, 180 dias, não investe em bolsa. Esse não é um investimento para um investidor com esse perfil. Por outro lado, o investimento em bolsa, mesmo que se eu tiver um objetivo de longo prazo, se eu quiser poupar para uma aposentadoria futura, etc., o volume de informações necessários para eu investir adequadamente em bolsa é muito grande. Eu preciso conhecer corretamente quais são as perspectivas das empresas nas quais eu quero investir e assim por diante. Eu recomendaria tipicamente para o pequeno investidor que quer investir em bolsa, que invista em fundos de investimento. Faça uma avaliação dos melhores fundos, dos mais bem administrados, dos mais transparentes e invista em fundos de renda variável. Essa seria, me parece, a sugestão. Nós agradecemos, Dr. Carlos Antônio Roca, e tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.